Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 4 de outubro de 2018. Está no ar o Lado B do Rio, o podcast sobre o lado da cidade que está desesperado. Aqui quem fala é o Ciso Canete, diretamente de Major, na Tijuca. E do meu lado, os panelistas de sempre. Olá, Caio Belândia. Você mudou o roteiro lá, aos ouvintes e aos amigos panelistas. Você mudou o roteiro, né? O roteirista, o bom médio roteirista de hoje escreveu outra coisa, você mudou o roteiro. E eu digo mais, desesperar jamais. A gente não pode desesperar, mas a gente tá um pouquinho desesperado. Vou começar com um editorial, né? Na verdade, o editorial eu falo por mim, mas eu falo pelos amigos também. A gente se manifestou essa semana quanto às nossas opções para presidente, né? A gente divergiu bastante entre nós. Tem Ciro, tem Boulos e tem Haddad. E acredito que, tirando o Daniel com Boulos, os outros três talvez tenham alguma dúvida, né? Menos certeza de votar, um voto mais para evitar que o fascismo vença, e a gente não fez para governador, que a gente pensou em fazer, acabou não fazendo. Porque é óbvio. Pois é, então assim, a gente declara aqui, eu, inclusive tô até com o adesivo dele aqui, a gente declara todos nós quatro, votaremos em Tarcísio por 500 mil razões. Especialmente que ele já veio aqui. Principalmente ele já veio aqui, eu recomendo que... E porque ele se veste de Mafalda no carnaval. Essa é uma das razões. Outro dia o pessoal falou, poxa, tem que levar o Tarcísio. O Tarcísio veio aqui, foi um dos primeiros convidados, né, em 2016 ainda. Programa número 6 ou 9, se não me engano. E além disso, é um quadro excelente do PSOL, é um professor socialista. E além de tudo mais, a gente sabe que a concorrência no Rio é isso aí que a gente vê, né? Eduardo Paes, Romário, Índio e Juiz, etc. Então, sobretudo porque se propõe a ter uma lógica de segurança pública diferente no governo dele, que privilegia a vida, né? Que privilegia a vida, que não invada a favela com fuzil, que não metralhe a favela com helicóptero, enfim, que tenha propostas para educação e que tenha propostas para economia também diferente, né? É uma lógica diferente de fato. Uma lógica diferente de fazer política e uma lógica diferente de Estado que o Rio de Janeiro nunca teve. Inclusive, a gente, para deputados, também está divergindo, inclusive que a gente traz pessoas aqui. Hoje tem a última candidata que a gente está trazendo aqui do campo de esquerda. Daqui a pouco está chegando a nossa convidada. A gente está divergindo, a gente vota, cada um talvez vote em um também, sempre do campo de esquerda, obviamente, mas governador não temos dúvida, é 50, não tem outra opção. Inclusive, a gente conversa muito sobre isso, eu tenho falado sobre isso no Twitter. O Tarcísio tem uma aceitação muito grande, inclusive fora da esquerda, né? Pessoas que pela figura pessoal dele. Pela figura dele e como ele se comporta, pela inteligência dele, pela forma que ele dialoga, pela forma que ele debate. Enfim, é uma figura que... Desculpa. É uma figura que está realmente preparada para assumir e para fazer o diferente. E acabou de sair uma pesquisa, foi da Ibope ou Datafolha que saiu hoje? Datafolha. Datafolha, dizendo que o Tarcísio tem 9%, ou seja, o Tarcísio que andou com 3, com 4... A Márcia Tiburi, 5... Com 5 da Márcia Tiburi, que a gente sabe que eu voto A galera que vota PT. na Márcia Tiburi aqui do Rio, por favor, vamos ter consciência então, aí na hora de votar. Eu não vou atacar a Márcia. Nada contra a Márcia, mas... a gente discorda, né? Tarcísio tem chance. Sejam pragmatas com o pessoal. Pois e principalmente pragmatismo com quem tá na frente, né? A gente tem que votar quem tá na frente. Pelo menos o pragmatismo. Então, Tarcísio 50, a gente não tem a menor dúvida. E o Pedro Fernandes apareceu crescendo bem também. Então, se tem algum cirista que... algum herdeiro do brisolismo, que algum vote herdeiro no do Pedro trabalhista, Fernandes, do pode PDT. também transferir, porque tem muito psolista votando no Ciro. Mais importante, o Pedro Fernandes é um quadro lamentável da política carioca. Pois é, um quadro político de berço. Não tem nada... Ele tem falado bem nos debates. Ele fala muito ele bem, quase engana, mas ele é da dinastia. Ele fala bem porque ele já nasceu político, a mãe dele é política, o avô dele era político. Mas o filho de César Maia não fala bem. E o Pedro Fernandes não tem nada de novo na política. O Pedro Fernandes foi secretário do Crivella, foi secretário do Pezão, foi secretário do Paes, secretário do Cabral e secretário do César Maia. Ou seja, ele é um jogou fisiológico. Se deita com todos. Fisiológico, que mostra como o PDT realmente, enfim. Então é isso, a gente é um editorial aqui que a gente meio que se reuniu pra dizer que é o Tarcísio, né? Pra presidente a gente ainda tá aí tentando entrar em consenso. Hoje tá no editorial. Mas tá no editorial no site, tem coisa nova no site, a gente também
Eu escrevi um texto hoje no site, um texto de desabafo, que a gente vai falar aqui sobre essas coisas que aconteceram, o país que saiu do armário definitivamente, o país fascista, a parte fascista que é alta do país que saiu do armário, a gente vai falar sobre isso. E amanhã vai ter o texto de compilados dos candidatos que passaram aqui também, um texto que já está na agulha, inclusive com a convidada de hoje. Vai ter os textos com todos os candidatos, eu acho que são 12 ou 13, não lembro, não tenho certeza. Desde o começo do programa, Desde o começo do programa. Tanto em campanha, como foi o Vadir, o Jean, o Glauber, etc. Quanto antes de campanha, pessoas como Orlando Zacconi, Érica Takimoto, o Marcelo Biar vieram aqui, todos do campo progressista, e aí a gente vai colocar para vocês saberem... Vamos aproveitar e declara todo mundo voto de deputado logo. Na verdade, eu declarei... Tem gente ainda decidindo. Pois eu declarei meu voto para deputado federal já, o meu voto é do Glauber, é o cara que, enfim... Pode ser, eu tenho 95% de chance de votar no Glauber, a Luciana Boatê seria uma outra opção. Para deputado estadual, eu estou na dúvida. O lado B me colocou essa dúvida, inclusive, e a Dani Balbi me surpreendeu muito. A Dani Balbi, eu acho que foi de todas as pessoas que passaram aqui. Ainda vem a Tainá, a convidada daqui a pouco, tá chegando, que inclusive também é uma opção. Mas enfim, a Dani Balbi até agora foi o quadro que me surpreendeu. E o Heitor também, por tudo que, enfim, representa. O próprio Heitor, por ter falado muito bem, mas como que representa ter um comunista na LERJ. Então, para deputado estadual, eu ainda estou nessa dúvida, principalmente nesses dois. O Marcelo Biar é um quadro que eu já votei para vereador, já veio aqui, conhecido, que eu gosto muito das ideias. O próprio Orlando Zacconi, enfim, são opções. Mas hoje eu estou nessa dúvida entre a Dani Balbi e o Heitor César. E para senador, eu voto, obviamente, Chico Alencar e Lindbergh, enfim, por questões de pragmatismo também. E é bom que se diga, o Lindbergh, por mais que a gente possa contestar algumas coisas do governo dele em Nova Iguaçu, e principalmente pela figura dele, etc. Como senador, no momento do golpe, ele foi um quadro muito digno, inclusive com outros, não só no momento do golpe, quando roubaram o pré-sal também, enfim. Ele é um quadro como senador... Ele que apresentou a PEC da desmilitarização da polícia, que é uma pauta nada popular e porém necessária. Ele é um como senador... Não dá voto, pelo contrário, tira. Ele como senador foi um quadro e a gente tá precisando, vai precisar. Eu sei que os pessoalistas mais puritanos, enfim, magoados com o PT... A gente vai precisar desse voto. A gente pode gravar um programa só de todas as mágoas que a gente tem. Todas as mágoas, inclusive... Não é a hora de ter mágoa. Inclusive alguns de nós também, né? Óbvio que o PT cometeu erros, mas é um momento muito crítico, né? O César Maia, que inclusive, vem falando isso também, o César Maia, por incrível que pareça, quando você olha o César Maia na campanha, nossa, você fala, caramba, que alívio. A gente tá numa democracia. Que homem democrata. Que homem democrata, porque o César Maia... é um homem de direita, todo mundo sabe, um partido de direita, com uma chapa de direita, mas ele não vem a público, pelo menos não que eu tenha visto, vem a público atacar e falar de escola sem partido, ou atacar o tal do kit gay, ou alguma coisa contra o aborto. Ele vem falar de servidor público, que é o forte dele, o que ele fez na prefeitura, que tiveram algumas obras lá, que o povo gosta de obra mesmo, e enfim, é um quadro que eu falei, porra, César Maia é menos mal. Mas a gente tem opção. A opção é o Lindbergh e o Chico Alencar, que é um quadro histórico do pessoal, um quadro histórico da esquerda carioca, que é um cara que também com uma vida ilibada, um cara com ideais. Então tá aí, são aí os meus votos. O Haddad, como eu já falei se quiser saber o Haddad mais, porque tá lá no nosso editorial. Então, fiquei na dúvida aí só do deputado estadual e passo a bola. Olá, Fagner Torres. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Programa no ar no dia 5, mas hoje é dia 4, dia de São Francisco de Assis. Um santo que eu gosto muito particularmente, eu acho que é mais que religioso, é político. E nós estamos aqui para poder gravar o lado B número 80, bastante angustiados. Eu tô preocupado com o tempo. Eu posso falar à vontade, né? O Caio falou quase 8 minutos. Eu posso falar também. Até o seu tempo. Acho que eu não vou chegar a isso tudo, mas eu gostaria de falar muitas coisas que estão... Não só que tenho que falar mesmo pelo fato da última semana, do evento... Tá na pauta também, né? Do evento em São... Não, do meu evento, do evento que a gente foi participar aqui, eu fui participar em São Paulo, mas também pela angústia que estou sentindo, sobretudo desde a última segunda-feira, né? Mas eu queria começar a minha fala pela parte boa, né? Então eu queria mandar uns abraços aqui, né? O abraço para Pati Burlamac,
que me viu no metrô vindo gravar o programa de semana passada, mas ficou com vergonha de falar comigo. Fiquei sabendo depois pela internet. Né? Rodrigo Cândido, que mandou um abraço para todos nós, né, para nós 4, um ouvinte que nos segue no Twitter, e disse que o lado B é o combustível dele para a luta. Né? Além disso, eu queria mandar um abraço também para todos os presentes no evento Podcast em Debate, Transformação Social e Poder Democrático, né, no qual eu participei representando a mesa aqui do lado B no último sábado, lá na livraria Taperá, em São Paulo, né? Em especial para o Kim Dória, da editora Boitempo, para o Kaique Lima, para o Hugo Milânio, para o Vinícius Coppe, para a Natália Pérez, para o Ricardo Leite, para o Caio Trovati, Alexandra Ocanda, que em breve vai lançar um podcast novo na área aí, chamado Quiprocó. Então a galera fica de olho aí, que em breve vai ter um novo podcast de esquerda na área aí para poder conversar com vocês. Para o Marcos Velasco, para o Thiago Franco, para a Michele Risque, para o Luiz Antônio, para o Thiago Gomes, o Ricardo Almeida, Fiamma Campos, além do Paulo Júnior, do Gil Luiz Mendes e Felipe Sema, que é anarco-comunista e fã do Alborguete, né? Esses 3 últimos tomaram cerveja comigo lá em São Paulo depois do evento e, enfim, foi muito bacana. E aí agora voltando pro tema do programa, que é a eleição, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a angústia que eu estou sentindo nesse momento. Eu tive uma situação hoje, enfim, venho carregando isso comigo desde segunda-feira, mas hoje eu tive uma situação parecida com a que o Alcísio narrou no programa de semana passada, quando ele falou do pai dele, né? Hoje eu rompi a relação com um ex-camarada que trabalhou comigo, uma relação de mais ou menos 15 anos. Eu nunca soube exatamente em quem ele votava, mas hoje ele saiu do armário, né? Ele declarou o voto dele e eu queria, né? Você tentou conversar com ele? Na verdade, eu mandei o vídeo, né, vídeo para ele pelo WhatsApp e ele me respondeu com a hashtag, né, do 17 e tal. E aí, enfim, eu falei para ele que aquilo me ofendia, né? Porque se ele... na verdade, eu falei para ele assim, se isso for verdade... eu quero, né, pedir com todo o respeito que a gente pode encerrar nossa amizade aqui. E aí expliquei para ele os motivos. Porque eu sou um homem negro, né, porque eu sou, na minha família, uma família de pessoas negras, eu tenho ampla maioria dos meus amigos negros, né, e eu não posso coadunar, não posso manter uma amizade com alguém que apoia um candidato abertamente racista, que defende pena de morte e tudo mais que a gente sabe que ele representa, né? Mesmo que essa pessoa seja negra, né? No caso, ele é negro. Né? E aí, o que eu acho, né, muito curioso nesses casos, o que mostra que, na verdade, a nossa geração, a geração de nós 4 aqui, não faz a menor ideia do que é uma democracia. Porque, embora a gente tenha nascido aí no final da ditadura, alguns até depois dela, não sei, o Ciso nasceu em que? 88? 89. Então o Ciso já nasceu no sistema... Né, Caio também. Caio também, né, enfim, no sistema já, entre aspas, democrático, já depois da abertura, vamos dizer assim, né, as pessoas, a nossa geração não tem a menor ideia do que é democracia, porque ela acha que sim, que realmente democracia é o fato de você escolher alguém para votar, independente se esse candidato que você escolhe é um candidato antidemocrático, né? Se você escolhe um candidato antidemocrático, você não pode se pautar na democracia para poder justificar esse voto. Você pode justificar esse voto que você, inclusive, você pode se dizer que você é a favor da ditadura, mas não use a democracia para poder justificar o voto nesse cidadão, né? E ainda mais no caso dele, né? Porque ele, a partir do momento que ele... E aí eu gostaria de agora conversar com o nosso ouvinte, né? O nosso ouvinte que tem um parente, que tem um amigo, que ainda pensa em votar nesse cidadão. A gente tem ainda aí 3 dias para poder convencer as pessoas a desistir dessa loucura, né? Porque uma pessoa que vota no Bolsonaro hoje, ela, em alguns casos, ela está achando que ela é democrática, mas na verdade ela é suicida. Algumas delas, esse meu amigo é um deles, porque ele é um homem negro que mora na zona norte do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, né, numa área de milícia, inclusive, né, e ele vai votar no Bolsonaro porque ele acha que democracia é ele escolher quem ele quiser, né, mesmo que ele não leia o programa, que ele, enfim, ele sabe tudo o que representa, mas mesmo assim ele apoia esse tipo de política. Então,
Eu acho, então, que vocês devem conversar com quem tá disposto a ouvir. Com quem tá correndo o risco de cometer essa loucura, porque a pessoa que vota no Bolsonaro, ela não é democrática. Em alguns casos ela é suicida e em outros casos ela é assassina. Ela pode não apertar o botão, pode não socar a cara de ninguém no meio da rua, mas a mão dela está suja de sangue, porque ela vai corroborar que outras pessoas façam. O momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje é o momento, eu diria, mais grave da história da República. Por quê? E aí eu vou justificar antes de passar a palavra para o Daniel. Por que eu digo isso? Porque nós já tivemos outros momentos de ditadura, nós tivemos o Estado Novo, nós tivemos a ditadura civil empresarial militar, tá? Mas todas elas, o nome mesmo diz, né? Foram golpes dados que se tornaram em ditadura. No momento, a gente está prestes a cometer a loucura de eleger... democraticamente. Eleger um ditador. Eleger uma pessoa, né, autoritária. Eleger uma pessoa cujo programa eleitoral, programa de governo, significa entregar todos os direitos sociais, e aí são direitos nossos e direitos de pessoas que estão em situação mais frágil socialmente do que nós, né? São um candidato que está comprometido com entregar todas as nossas reservas, entregar todas as nossas estatais para o capital estrangeiro, né? Isso significa jogar o Brasil numa situação de caos social, né? Onde as pessoas não terão mais direito a nada e, sobretudo, direito a protesto. Porque se num governo autoritário, num governo onde uma pessoa é amplamente favorável à pena de morte, abertamente favorável à pena de morte, abertamente favorável à tortura, abertamente favorável a desaparecimento, as pessoas que se levantarem contra esse governo serão torturadas, desaparecerão ou serão assassinadas. Então, a gente tem que ter responsabilidade com a democracia do Brasil, a gente tem que ter responsabilidade com o Brasil. Na verdade, não é com a democracia, porque a democracia no Brasil, falei inclusive no evento passado, a democracia que ela ainda não existe. A democracia é em construção. Né? Mas a gente tem que ter responsabilidade conosco e com os outros. Porque eleger um governo proto-fascista, eleger um governo que encoraja as pessoas, ele mesmo não faz, mas que encoraja pessoas que tomam as praças, dão um tiro pro alto, intimidam mulheres, quebram a placa com o nome da Marielle, como fizeram na última quarta-feira, eleger um governo que encoraja as pessoas a isso, significa que em breve a rua será toda dessas pessoas e quem não vai poder mais andar na rua somos nós. Então, muita responsabilidade com o que a gente está fazendo com o Brasil. E dito isso, queria passar a palavra para o Daniel. Boa noite, bom momento. Só complementando, né, as falas do Caio e do Fagner, o autoritarismo e a ditadura é o que parte do eleitorado do Bolsonaro quer. Mesmo, né? Esse já não tem nenhum tipo de diálogo. Isso é o Datafolha, hein? 35-22. No primeiro turno. De válido e no segundo turno, nas projeções do segundo turno, estabilidade. Válido. 39 válido. 39 válido. E 35 no Tá longe, total. mas tá crescendo. Tá longe, mas tá perto. Não, e no segundo turno mantém uma certa estabilidade. O Bolsonaro 1 ponto na frente e tava na anterior, na de terça-feira, 2 pontos à frente do Haddad. Mas enfim. Mas tem uma parcela razoável dos eleitores do Bolsonaro, que são os eleitores de ocasião, que é aqueles que votam por antipetismo, por querer contra tudo isso que tá aí. Pra ganhar. Muita gente que vota pra ganhar. E pra ser contra tudo isso que tá aí. Né? E aí os argumentos que eu acho que dentro dos nossos ouvintes não tem... Se tiver, é possível que tenha, mas tem pouco. Mas tem muito ouvinte que conversa, que conhece. Todo ouvinte vai conhecer, né, pessoas próximas que estão nessa. O que eu publiquei hoje no Facebook é a adesão soft. Né, que é o pior tipo de adesão. É o cara que adere sem aderir ao pacote completo. Mas se ele tá chancelando o pacote completo. Então, para esses, eu tenho que dizer que o Bolsonaro não vai, ele fala isso só para causar. Ele não vai fazer tudo que ele fala. Eu discordo de parte que ele fala. Não. Então, vamos lá. Ele não vai dar um golpe no dia 10 de janeiro. Né? Mas
ele e aqueles que o cercam vão fazer um paulatino endurecimento. A própria ditadura de 64, que não ganhou uma eleição, mas ganhou num golpe, foi sendo endurecida em sucessivos atos institucionais até o AI-5 em 68, que é o full ditadura. A golpe do golpe. Bom lembrar que hoje a agência pública essa semana divulgou dados que comprovam que os entre aspas, atentados terroristas que justificaram o AI-5 foram todos causados, foram uma sua maioria causados por agitadores de direita para tentar justificar, para legitimar o AI-5. Então, o roteiro, de forma resumida, né, é uma presepada grande nos... Quer dizer, presepada é modo de dizer, né? Porque é trágico pra maioria das pessoas. Nos temas que mobilizam a sua base, né? Que vai ser revogação do Estatuto de Desarmamento, redução de maioridade penal, coisas que com o Congresso que já aderiu, né? Já temos quase 300 deputados que já aderiram formalmente. Então, esses deputados desse Congresso corrupto que apoiou Temer, que apoiou o PT, que apoiou o Fernando Henrique, que apoiou o Collor, que apoiou o Sarney. Então, é um candidato antissistema que tem todo o sistema ao seu lado. E chancelado pelas urnas, né? Vai aprovar rapidamente um roldão de medidas que serão populares. Serão populares no sentido de vão ter popularidade. Porque o eleitorado dele vota esperando isso. E se o Temer fez o que fez, vão voltar 2 anos. Sem popularidade? No início do impeachment, logo após o impeachment, em 2016. O Temer, a gente aqui falou, o lado B já existia, da chamada doutrina do choque. Que você coloca um monte de pautas, uma em cima da outra, choca a população que tenta resistir, e é tanta coisa uma em cima da outra que você não consegue se mobilizar para resistir a elas. Então, se o Temer conseguiu avançar tanto no ataque aos direitos, sendo um presidente ilegítimo e impopular, imagina todo presidente que entra com alta popularidade, chancelado pelas urnas, e com apoio do sistema político e do sistema empresarial. Então, esses caras vão passar o rodo de forma legal no Congresso Nacional, com as suas pautas bomba, digamos assim, e não se enganem, com o endurecimento da legislação de direitos de protesto. E com direito a excludente de... Como é que chamam? Excludente de ilicitude e tal. Então, tentem viver num país onde a polícia... as polícias militares, as polícias civis são do jeito que são durante os governos comunistas do PT e democráticos do PSDB antes deles, digamos assim. Imagina como vai ser num governo Bolsonaro o guarda da esquina, que vai estar empoderado. Então, fale para seus amiguinhos tentarem escapar da próxima blitz da viatura e 2 cones numa rua escura. Bom, eu tô no time Fagner e não é uma coisa muito comum no lado B. A gente tem uma brincadeira no nosso WhatsApp, lá no nosso grupo editorial, que o Fagner é uma pessoa muito impressionável. Porque o Fagner é uma pessoa muito impressionável. Mas e a montanha-russa de emoções também. Mas assim, eu tô absolutamente chocado com o que apavorado. Eu tô apavorado, eu tô angustiado o dia inteiro, assim, parece que tem uma pedra gigante no meu peito o dia inteiro. Eu tô completamente destruído com a situação do que tá acontecendo, da ideia de... o que mais me incomoda foi até que, enfim, eu tive uma conversa em casa sobre isso, porque eu falei, olha, chegou a hora de a gente ter uma conversa. E falei, olha, o que mais me choca, porque assim, eu falei, sinceramente, se fosse um golpe, se a gente falasse, nossa, usurparam a democracia da gente, vamos lutar, não sei o quê, cara, eu ia pra louca amarradão, não tenho o menor valor, não dou muita importância pra minha própria vida, e a me martirizar não seria algo que não me incomodaria no mínimo. Mas, cara, as pessoas estão elegendo isso, elas querem votar para que não haja mais o direito ao voto. Então, assim, isso me choca porque isso é de uma estupidez muito grande, porque as pessoas elas não sabem o que é uma autocracia, elas não sabem o que significa uma autocracia. A gente trouxe, agora, eu, obviamente vou esquecer do programa e do nome da pessoa, eu devia ter pesquisado isso antes, quando eu estava pensando no que eu ia falar. O professor da UESC, que é psicólogo, que foi no nosso cervejada, que é gente boa pra caralho. O programa sobre ele. O Gustavo? Isso, no programa sobre ele fala justamente isso. As pessoas, ao mesmo tempo que elas têm essa pulsão pela opressão, elas não conseguem viver no sistema da opressão. Elas não conseguem aceitar isso. Quando chega... Gustavo Coelho. Quando o que elas desejam se cumpre,
elas não conseguem lidar com aquilo. E aí depois elas se arrependem, mas é aquela coisa. Você pode se arrepender de votar no Alckmin e votar em outra pessoa daqui a 4 anos. Você pode se arrepender de votar na Marina, no Haddad, no Ciro, no Porque Boulos. vai ter eleição daqui a 4 anos. Porque vai ter eleição daqui a 4 anos. Agora, se você votar no Bolsonaro e você se arrepender... O risco de não ter uma eleição. O risco de não ter uma eleição daqui a 4 anos... Não adianta chamar mamãe. Ou de ter uma eleição mutilada. Não é pequeno. Ou ter uma eleição mutilada. Eu não tenho medo dos 6 meses do governo Bolsonaro, eu tenho medo mesmo dos 12 anos do Aliás, eu não duvido, estava comentando isso outro dia em um grupo de WhatsApp, eu não duvido de que uma das primeiras medidas desse roldão, que seria como é que chama? Um furacão, né? Dos primeiros meses de mandato, seria a cassação de registro do PT. E isso atrelado à delação do Palocci. De você pegar as várias denúncias de Caixa 2, vários bilhões, e usar isso como uma justificativa de cassação de registro, algum casuísmo jurídico, dá pra torcer a lei para não sei se a gente vai falar sobre certas pessoas da STF hoje ainda. E eu não tenho a menor dúvida. E sim, e aí nisso você pode, relembrando a cassação do PCB em 1947, a reboque disso, usar isso como justificativa para a cassação de todos os eleitos. Não, de todos os eleitos. De todos os eleitos pelo PT em 2018. Governadores, deputados federais, senadores, e aí você fica sem oposição... nenhuma. Não, cortada. Sem oposição significativa. E aí você pode tranquilamente ter uma eleição em 2022 pra usar a figura que eles gostam muito da teoria das tesouras. A falsa competição, só que entre direita entre extrema-direita e extrema-direita. Vai ser uma eleição estilo Saddam Hussein, né? E aí, mais ainda, né? Só para encerrar o bloco, porque a nossa convidada chegou, né? Eu li o texto que o Chomsky escreveu e foi publicado no Intercept essa semana, da visita que ele fez ao Lula, né? E aí, Daniel falando sobre isso me lembrou, né? Vale ressaltar que o Lula, quando se entregou, lá há 6 meses atrás, vazou um áudio, né, de alguém que disse que era para jogá-lo do alto do avião. Se o Bolsonaro for eleito presidente, em 6 meses o Lula será infartado. Só Sim. isso. Só para concluir o bloco, porque a convidada chegou e esse bloco de a editorial pistolagem triste... Virou um bloco, né? Virou a triste balada do editorial. Para terminar, eu vou declarar meu voto. Eu pretendo gastar meus últimos votos na democracia no PCB, votar no Heitor, votar na Maria Carol para deputado federal, 21021, 2121... 50 para governador, óbvio, os senadores serão os mesmos do Caio, infelizmente não votaria na Marta bastante porque o pragmatismo fala mais alto, e para presidente tá lá no editorial, eu vou votar no Ciro basicamente porque é o que dá, enfim, pragmatismo puro. Então vamos cortar aqui pro bloco aberto, quando terá a nossa linda convidada Tainá, que acabou de chegar. Bloco aberto. Bloco aberto! O homem da pistola faz. Bloco aberto. Bom, a convidada chegou e muito olá a Tainá de Paula, candidata a deputada estadual pelo Partido Comunista do Brasil. Olá, Tainá. Tudo bem, gente? E aí? Eu sou Tainá, já vai falando de mim? Já, fica à vontade. Porque geralmente a gente se apresentaria, tá tudo meio doido por causa do atraso. Tá tudo meio doido, mas basicamente faz a pergunta, Alciso. Tainá, quem é você e quais são suas pautas para a LERJ? Ótimo. Eu sou Tainá, tenho 35 anos, mãe da Aurora, sou arquiteta urbanista, sou ativista das lutas urbanas, venho do debate da moradia, do direito à cidade, que são agendas um pouco abandonadas aqui no estado do Rio de Janeiro. Acho que é fundamental a gente resgatar nesse 2018. Para além disso, eu estou numa tarefa de ter uma cadeira na LERJ, né, num ano tão duro, esse 2018 quase fascista, né, tão conservador. Eu sou uma mulher negra periférica, acho que é fundamental, para além da gente ter perdido uma parlamentar com um perfil muito próximo ao meu, executada de uma forma cruel em março, a gente precisa falar sobre democracia e o processo de representação no Brasil, né? Como figuras como eu são tão pouco mal representadas ou não representadas nos parlamentos, nas casas legislativas. A gente tem 1% de mulheres negras e a gente tem pouquíssimos quadros qualificados para tocar em alguns pontos fundamentais para a gente,
quando a gente fala de desenvolvimento econômico e urbano, quando a gente fala sobre geração de trabalho e renda, quando a gente fala sobre moradia, transporte e mobilidade, são sempre figuras muito não qualificadas para fazer esse debate e, pior, para além da não qualificação, uma certa inabilidade e desconhecimento da causa, né? Eu queria muito conhecer mais parlamentares que pegassem trem e metrô. Para além, obviamente, de eu ter mestrado em urbanismo e ter a pauta e a agenda urbana como mote e domínio, eu acho que falta gente que pega trem, que sabe o que é a linha Belfor Roxo, o Gramacho, que espera o metrô porque alguém morreu na linha. Gente da gente, né? Gente do povo. Fundamental a gente falar disso, de democracia. Que democracia é essa que a gente lida aqui no Brasil, e falando de estado do Rio de Janeiro, né? Falando de Alerj, que são 70 parlamentares, a gente só tem 7 mulheres lá. E falando de povo mesmo, representação, quem é daqueles parlamentares que de fato vem de base popular, vem de classe trabalhadora, é negro, é periférico, é favelado? Eu sinto muita ausência de nós, de mais de nós, ocupando os espaços de representação. Eu venho muito com essa discussão. Acho que a gente precisa ter um diálogo. Eu queria muito, na verdade, ter um quadro de esquerda como gestor maior do estado do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, a gente vê, óbvio que eu vou fazer, o meu campo todo vai fazer até o final a disputa para Márcia Tiburi subir e pontuar. E faço votos também que Tarcísio suba e pontua, mas o que a gente vê aí de última pesquisa é que tanto quadros despreparados, né, como o Romário se apresenta, quanto quadros que a gente, enfim, tem passado incerto e duvidosíssimo de gestão, como o Eduardo Paes, despontam aí nas fileiras da pesquisa, mas de uma forma que me preocupa muito, assim, como, obviamente, moradora fluminense, carioca que sou, mas enquanto quadro político, enquanto figura política, eu estou muito preocupada com o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente devia, no 1º de janeiro de 2019, ter maior segurança, por exemplo, em qual seria o nosso próximo chefe de polícia, como é que a gente ia retomar as obras do projeto olímpico, do tal legado olímpico que nunca chegou, como é que a gente vai falar sobre transporte e moradia, como é que a gente vai falar dessa miséria, desse desemprego, qual a agenda concreta que os candidatos vêm apresentando. E, eu assisti o último debate e fiquei super deprimida, né? A falta de debate político e de ideias claras, né? E de ideias claras. Gravando na hora do debate presidencial, pra gente ficar menos deprimido. A falta de preparo, de um modo geral, é grave. Para mim, é muito grave. Então, eu acho que encher a Alerj de gente como eu, para além, obviamente, de eu pedir voto para mim, para o 65013, mesmo que não seja em mim, que sejam figuras preparadas, né? Que não sejam fulano do pneu, ciclano da padaria, como a gente vê dominando aí as casas legislativas, né? O poder econômico é enorme. A gente sabe que candidatos proporcionais, né, eles são escolhidos muito da boquinha de urna, naquele cotidiano ali das horas finais, e que a direita se arma, joga as colinhas do chão. A gente sabe como é que funciona isso, né? E é fundamental que as pessoas gastem essas horas finais aí do processo eleitoral, do período eleitoral, para olhar para o vizinho, olhar para os perfis, procurar na internet. Todo mundo tem um WhatsApp, um celular hoje em dia, né? Uma internet em 3Gzinho, para ter tempo de, para além do horário eleitoral gratuito, dar uma olhada nas propostas, nas pautas e quais figuras de fato representam o povo, né? Chega de família Pisciani e companhia. Tainá, partindo para a sua candidatura em si, né? Você é arquiteta e urbanista, mestre em urbanismo. Sim. FRJ? UF. Federal Fluminense. Eu vi a gente pesquisou, né, sobre Olha sobre só, você e tal. meninos disciplinados. Eu vi que a primeira pauta que aparece é a pauta do direito à cidade. Sim. Né? E então explica pro ouvinte, porque o direito à cidade é uma coisa muito importante, mas não é uma coisa muito falada. Vamos falar de saúde, educação, saneamento, mas o direito à cidade ele fica escondido debaixo de outras pautas. Claro. Então parece até que é algo abstrato, quando na verdade muito concreto. É aquilo que a gente toca o dia inteiro, todo dia, né? Isso, eu queria que você falasse sobre o direito à cidade e sobre o direito à cidade do ponto de vista das pessoas da Zona Norte, da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, né, da periferia. Claro.
Muito boa a tua pergunta e acho que, de fato, deveria ser pauta, não só minha, mas de todos os candidatos que estão aí pleiteando um cargo na LERJ. Falar de direito à cidade, principalmente numa das cidades mais desiguais do Brasil, que o Rio de Janeiro se coloca hoje... De um país que já é desigual? De um país que já é desigual. A gente tem hoje 1.200.000 desempregados. A gente só perde, por exemplo, para São Paulo, o número de desemprego. E, obviamente, esse desemprego, né, essa ausência de trabalho e renda, gera uma distância e uma desigualdade social e urbana muito grande. Então, falar de direito à cidade é falar como as pessoas não privilegiadas, o povo pobre, consegue acessar essa cidade. O que é acessar a cidade? É ter condições mínimas de vivenciar e estar nessa cidade. E aí, como é que isso funciona, Tainá? Como é que você exercita e como é que você está nessa cidade? Bom, tudo começa muito com a casa, né? Hoje a gente também tem um recorde que é um dos maiores déficits habitacionais do Brasil. A gente chega no município do Rio de Janeiro a 400.000 pessoas sem casa. E falar da moradia é falar do mínimo, né? A gente vê aí, se a gente passa na Zona Sul, Centro, Tijuca, os grandes centros comerciais, a quantidade de população de rua e na rua que a gente tem aqui no nosso estado, e tudo por conta dessa agenda de pobreza dos últimos anos, principalmente encampados pelo PMDB. Se a gente for parar também para pensar no preço que a gente paga, por exemplo, para se transportar, para ir de um lugar para o outro, a gente está falando também do direito à cidade. Se a gente fala do desemprego, como é que o cara vai procurar emprego se ele não tem emprego perto de casa, ele tem que pegar um transporte, ele tem que pegar um trem, um metrô para ir até o seu lugar de trabalho. Se a gente está falando de Baixada, a gente gasta de 20 a 30 reais para sair, dependendo do bairro, do município que a gente esteja. Se a gente fala aí de região metropolitana, a coisa vai piorando. E, de fato, os postos de trabalho não estão localizados perto dessa área de moradia, né? Desse espaço dormitório. Então, como é que a gente fala de um desenvolvimento econômico, industrial, do setor de comércio e serviço, nas áreas também que são bolsões de moradia, né? Como é que a gente fala também, que é uma agenda que, para mim, é muito prioritária, como é que a gente usa, por exemplo, os imóveis públicos, os imóveis do Estado, que são próprios, municipais e estaduais, para construção de casa. Um dos maiores custos de construção de novas moradias é a terra. Por que a gente, até hoje, em 2018, não usou os próprios estaduais para a construção de moradia no estado do Rio de Janeiro? Tem que ter projeto de lei falando isso, da obrigatoriedade da gente usar esse estoque de terra. Falando em terra, no estoque de terra, eu poderia falar, mas acho que você está capacitada para falar. Isso demonstra a localização da construção dos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Por que Minha Casa Minha Por Vida... que foi tão longe? Porque não, é longe, é a periferia da periferia. Né? Então você tem conjuntos habitacionais em Santa Cruz, do outro lado da Avenida Brasil. Claro. Lugar que não passa ônibus. Chegou num ponto que ficou tão evidente que o governo... Porque o Minha Casa Minha Vida é com recurso do governo federal, mas é executado através dos estados e municípios, né? Então ficou tão latente isso que o Ministério da Cidade, na época, interveio na Prefeitura do Rio e exigiu um mapa que mostrasse que o lugar era pelo menos a 10 minutos a pé de um ponto de ônibus. Sim. E aí quem era o Isso ministro? Mesmo. Não, já era PP. Márcio Forte. Já era PP. Não era na época do Olívio. Não, mas peraí. A Secretaria de Habitação do Ministério das Cidades nunca saiu do PT. Ah, sim. Aí eu tinha proximidade com esse pessoal por conta de trabalho que eu trabalhava num departamento que financiava inovação e habitação. E aí eles exigiram que a Prefeitura do Rio elaborasse mapa. Aí o mapa era engraçado. O mapa era... Você pegava o mapa do município do Rio, aí era o entorno da linha do trem e dos principais corredores de transporte, as principais estradas e rodovias da cidade. Então você vê um município enorme como o Rio de Janeiro, mas tipo, ele é muito mal servido de transporte público. Muito mal distribuído. E isso era a 10 minutos a pé de um ponto de ônibus. Sim. Podia ser aquele ônibus que passa... Claro. Uma vez por dia. Exatamente. E aí você tocou num ponto que também a gente tem que atacar numa fiscalização muito grande sobre a realidade do transporte aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem a AGETRANSP, a gente tem a FETransport, que funcionam aí como, teoricamente, agências de regulação e meios de regulação e controle do transporte metropolitano, do transporte do estado do Rio de Janeiro. Só que, né? Só que não. Como é que a gente faz um controle efetivo desse orçamento, dessa caixa preta do transporte aqui no estado do Rio de Janeiro? Como é que a gente obriga o Ministério Público a fazer termo de ajustamento de conduta para que os contratos e os consórcios funcionem para nós? Porque, gente, é concessão, né?
não é empresa privada. Eles têm uma concessão para funcionar durante um tempo e tem plano de metas para funcionar. Tem que cumprir requisitos. É claro, a gente não pode deixar escapar o fato de que a gente tem passagem aumentada todo ano aqui no município do Rio de Janeiro com a justificativa de ter adaptação para portadores de necessidade especial, né, para deficiente físico, para ter ar-condicionado. A gente não tem uma coisa nem outra na frota. Se tiver em 30% da frota, né, a gente dá um prêmio pro senhor Barata. O fato é que as empresas funcionam como grandes as agências funcionam como grande facilitador aí para essas empresas de transporte. A gente não tem nenhum controle social, que é o que a LERJ deveria fazer. São quase sindicatos patronais, na verdade. Exatamente. Como é que a gente faz uma agenda de controle social nosso lá na LERJ, que é a função de um parlamentar, né? Tainá, eu como cientista político não formado de boteco, sou péssimo. Cientista político formado pelo lado B do Rio. Eu vou falar antes. Por osmose. Eu como analista de conjuntura, sou péssimo. Em 2014, eu achava que a pauta do transporte público, na mobilidade, seria a grande pauta por causa de 2013. No governo estadual. Claro. Primeiro, por causa de 2013. Segundo, porque a gente já vivia em 2014 um caos urbano. E aí a história do metrô, que o Cabral tinha ligado o metrô linha 1, enfim. Essa não fez seu Gonçalo. A linha 4 é uma gambiarra da linha 1 pra não ter que fazer uma nova licitação. Só pra quem olha que não é daqui. A grande novidade no transporte público desde 2014 se chama Uber. Então, e aí eu achava que 2014 seria a grande pauta, mas aí o país entrou nessa, enfim, que debater qualquer coisa seria uma loucura. E aí em 2018 eu acharia que novamente, se bem que a gente já viu que qualquer coisa que, enfim, dependa disso. Eu queria saber como você tem visto com o corpo a corpo, como você tem sido recebido, porque eu acho que são poucos os parlamentares, inclusive, como você falou, inclusive até os de outro campo, que seja de outro espectro, que debatem isso de mobilidade mesmo, com projetos concretos. Queria saber como você tem visto essa reação quando você fala, e eu tô vendo aqui o seu adesivo, seja a cidade, enfim, você é uma pauta sua de estudo, de prática. Como é que você tem recebido isso? Porque eu acho que é algo que as pessoas param para ouvir. Talvez seja uma das poucas pautas que interessa realmente ao povo. E olha, e é o que junta diversos campos, tá? Diversos setores sociais. Sim. Eu acho que eu tenho um discurso, e aí uma facilidade, por obviamente vir de uma base popular, que atinge as pessoas. Obviamente eu não falo, por exemplo, uma frase integração dos modais intersetoriais, mas a gente fala de bilhete único de verdade. O bilhete único precisa, de fato, funcionar para todo mundo. Não dá para eu ter um bilhete único que vem escrito bilhete único na minha mão e eu pagar 2, 3 vezes... no período de 1 hora, a passagem. Surreal. Tem passe mensal aqui no Rio. Exatamente. Não é mais barato você fazer 30 viagens do que você fazer uma viagem. Exatamente. Então, assim, isso cola nas pessoas. As pessoas entendem isso. As pessoas sabem que tá saindo do bolso delas. E que o metrô e trem são uma droga. Elas entendem isso. Por que a linha 2 é diferente da linha 1? Por que a linha 1 tem um espaço de 4 minutos e a linha 7 tem um espaço de 7? Por que o Deodoro é melhor que o Bofa Roxo? Exatamente. Só pra poder, a galera que... A gente tem muito ouvinte que não é do Rio, sabe, né? Só pra poder a galera entender. O metrô, a linha 1 do metrô, ela vai desde... Botafogo pra Pavuna. Não é Botafogo. Botafogo, Isso. Vai desde Botafogo... até Ipanema. Desde Ipanema... A linha 1. A linha 1. É Botafogo pra Pavuna. Não, Uruguai, não é Botafogo. Uruguai, Ipanema não tem lugar de fala. Olha aí. Ela vai de Ipanema até a Tijuca, na Rua Uruguai. Agora foi até Barra, né? Agora foi até a Barra. Que significa que é Zona Sul, né? Zona Sul Centro e a Zona Norte próxima do centro. Digamos Zona Norte Nobre. E a linha 2 começa na Cidade Nova e vai até a Pavuna. Cidade Nova, que é a periferia do centro. Cidade Nova, periferia do centro. E aí, daí em diante, ela vai pra periferia até o limite com a Baixada Fluminense. Quando ela vira praticamente um trem na Pavuna. Isso. E aí a linha 2, ela demora mais, ela é mais cheia, ela é menos refrigerada, ela dá mais problema, né? Enfim, tudo isso. Para por causa de tiroteio. Para por causa de tiroteio e tudo isso mais. Mas continua. E não é subterrâneo na maior parte dela. Não, ela não é. Da Cidade Nova até a Pavuna, ela tem mergulhão tem ali trechos, tem trechos de túnel entre uma estação e outra e só.
Exatamente. E aí, quando a gente sai da bolha, porque, obviamente, a gente entende que o Rio de Janeiro, o município do Rio e a região metropolitana é o território que distribui mais gente. São 2 milhões de pessoas que transitam só na linha do metrô por dia. Então, obviamente, o nosso foco maior quando a gente pensa em ações prioritárias. Mas a gente tem gargalos aí de transporte e mobilidade no estado do Rio de Janeiro inteiro. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, região da Baixada Litorânea, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, não tem transporte para nada, né? Quando tem 9 horas acaba. Exatamente. Então, as pessoas estão presas aos seus territórios. Ou usam outros modais, e quando a gente pensa, por exemplo, na bicicleta, na Baixada Litorânea, que é super usado, né? Não tem a menor segurança, o menor pensamento ciclo urbano colocado lá. As pessoas estão jogadas. Toma sua bicicleta e se vira. Cuidado para não morrer. É tratado como nada nas rodovias. Salineira. Quem já precisou de ônibus em Cabo Frio, Búzios, exatamente. Cabo, minha sabe família, o que eu estou falando. Minha família no Norte Fluminense, por exemplo, o ônibus é de 40 em 40 minutos em Retiro do Muriaé, amigo. Ih, rapaz, eu não posso dar o lugar, porque se a ditadura de Bolsonaro vier, pode ser que eu me esconda lá. Exatamente. Enfim. A Dublin Fluminense. E a gente, lógico. É isso, 40 minutos entre um ônibus e outro, e uma linha só. E assim, você falou muito bem da questão do Uber, né? Que foi a grande novidade do transporte aqui do estado do Rio de Janeiro. Foi não só a grande novidade do transporte, mas a grande novidade da precarização do trabalhador, né? Sim, sem dúvida. Veio numa fase muito casada com o planejamento nacional de desmonte dos direitos. Sim. A gente perde direitos trabalhistas e a gente vem com soluções do capital liberal e do empreendedorismo individual, né? O cara é dono de si mesmo, é dono do seu próprio horário, e aí ele pode morrer de fome e de miséria em frente a um volante. O que a gente precisa fazer? A gente precisa tocar isso na LERJ. Tem alguns estados, São Paulo, por exemplo, conseguiu regulamentar. Eu acho que é um exemplo que a gente precisa seguir, ter como meta. Como é que a gente acaba com a ditadura dos aplicativos de um modo geral, né? Falar que, por exemplo, o município do Rio de Janeiro tem um aplicativo. Não estou fazendo a defesa do Eduardo Paes aqui não, Eduardo. Se você estiver ouvindo... Ele é ouvinte. Ele é ouvinte. Mas antes dele sair, ele colocou no ar aí um aplicativo chamado Táxi Rio. Táxi Rio. Que é usuário, eu também sou usuário. Na Zona Norte funciona muito mal. Pois mas assim, é um pacto, por exemplo, casado tanto com o usuário quanto o motorista, né? Você sabe o que de desconto vem e o que fica para o aplicativo e o que de fato vai para o motorista. Acho que a gente tem que caminhar para uma regulamentação que não seja tão cruel com o motorista, né? Como é que a gente faz isso? É porque ele é o elo mais fraco desse processo todo, né? Exatamente. É o trabalhador. Exatamente. E não dá pra viver só de Uber, né? Porque, assim, daqui a pouco terão 3 milhões de Uber numa rua. Claro. Como é que a gente faz? Especialistas dizem que, isso aí é mundial, né? Que o Uber piora o trânsito, porque ele coloca mais carro na rua e carro circulando vazio. Claro, o cara exatamente. fica esperando cliente rodando. Exatamente. E como é que a gente... tem planejamento central, né? Lógico. Como é que a gente cria uma agenda também de emprego pra gente não ter tanta gente precarizada planificação atrás do volante, né? Sim, eu acho que faz parte, inclusive... Quando você fala em ter mais e melhores transportes públicos, você fala também emprego, né? Em geração claro, de emprego. Exatamente. Sem dúvida. Como, por exemplo, quando tiraram os cobradores dos ônibus, né? Enfim, o motorista tem que fazer jornada dupla. Como tiraram 50 mil empregos de indústria naval só em Niterói nos últimos 3 anos. Então... É por isso que eu, no sábado passado, quando eu estive lá em São Paulo, eu iniciei minha fala me apresentando para quem não conhecia lá, que eu era um comunista que não gostava de andar de carro. Aí ninguém entendeu nada. Depois, no final, a pessoa veio falar comigo, mas o que tem a ver ser comunista e não gostar de andar de carro? Eu falei, cara, porque não é a questão de não gostar de andar de carro, é porque eu acho que tudo tem que ser público. Eu tenho que andar no transporte público, tem que ser eficiente. Então, se eu estou numa cidade como São Paulo, que o transporte também é caótico, né? Em alguns lugares
lugares funciona melhor do que o do Rio. Mas também é caótico e me dá a opção de usar transporte público, por que eu vou andar de carro? Você estava indo do aeroporto para a República, então você estava num trecho de São Paulo que é muito bem servido. Sim, por que eu vou andar de carro se eu posso pegar... Eu falei que eu fui de ônibus, né? Eu saí do aeroporto, fui de ônibus lá pra livraria onde foi a nossa palestra. E as pessoas meio que ficaram escandalizadas. Eu falei, cara, não é que eu sou contra carro, acho que todo carro tem que acabar, não. Na verdade, até acho, mas eu sou a favor do transporte público. Eu vou fazer outra pergunta. A gente trouxe aqui o Flávio Serafini outro dia. Legal. E o Serafini tem uma, por vir de Niterói, etc., ter sido vereador de Niterói, entre as pautas dele tá muito a questão do transporte das barcas, né? Sim. Enfim, que eu acho que quem olha assim, vê essa Baía de Guanabara imensa, sabe que ali tem algo a ser feito que não tem sido feito. O que você acha disso? Como você vê essa questão? Que a barca pode levar a gente para a Baixada Fluminense. Claro. Baixada Fluminense, Magé, Ilha do Governador, São Gonçalo, enfim. Sim. A gente precisa falar da agenda aquaviária, né? A gente precisa muito. É óbvio que é uma agenda casada com a agenda ambiental, com a agenda do saneamento básico. Porque, por exemplo, se a gente não tem hoje uma linha Niterói, Manilha, ou centro do Rio, Manilha, porque Manilha está totalmente poluída, a barca não consegue chegar lá, não consegue atracar. A gente tem lodo na Bahia, né? A gente não tem Magé. Praça 15, também por causa disso. Então é fundamental a gente linkar também a agenda ambiental, que é uma das dimensões que eu vou atacar. Mas a gente precisa falar 5 coisas de transporte no primeiro ano desse mandato, né? Já me colocando como parlamentar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Como é que a gente fala de integração das tarifas, falando que a barca tem que estar nesse bilhete único? Integração do bilhete único. Já esteve, né, inclusive? Já esteve, inclusive. E saiu. Retrocesso. Exatamente. Como é que a gente paga o 4,30, ou que seja 4,60, enfim. Tem gente que calcula que dá para fazer um bilhete integral com 5,30. Vamos pensar nesse valor, mas vamos dizer que o bilhete é integral. Fim, né, para essa conta fechar. A gente precisa falar de uma regulamentação desse transporte alternativo, e falar que alternativo não pode ser substituição de táxi, não pode ser transporte individual em detrimento do transporte público. A gente precisa falar de controle e auditoria dos contratos das concessionárias, e falando de todas, concessão de metrô, Metrô Rio, Supervia e Barcas S.A., Tainá de Paula tá chegando, bora trabalhar e funcionar, fazer valer esses contratos, que são contratos bilionários. E longuíssimos, E longuíssimos. Pô, Barcas S.A., 30 anos, Metrô Rio, 50, Metrô Rio, inclusive, a gente paga água e luz, né? Do Metrô Rio, de uma concessionária altamente lucrativa. Lembrando que essas privatizações foram feitas no governo Marcelo Alencar, de 97 para 98, com concessões de 20 a 25 anos, elas estariam vencendo agora. E foram... Mas o Cabral renegociou tudo em condições de pai pra Nós sabemos muito bem quais. Eu não sei, mas eu sei que ele tá preso por uns 400 anos. Eu só queria... Eu posso especular. Eu só queria ele tá dizer... preso, mas os contratos estão valendo e foram todos prorrogados por mais 20 anos. Vale ressaltar que a frase dele ao ser preso acho que exagerei. Não, inclusive é uma coisa muito engraçada que ele levantou, que é isso, né? O cara é preso por ter feito uma merda, mas o contrato vale porque... E a merda tá lá. Porque o Brasil é um Estado democrático de direito que respeita o direito adquirido. Vai tomar no cu, né? Desculpa. Continua, Tainá. Eu me exaltei, desculpa, mas eu precisava fazer isso, público. E falar das alternativas de mobilidade, né? A gente não consegue nem dar conta dessa agenda básica, que é metrô funcionando, trem funcionando. E a gente precisa falar de um projeto de lei, que eu tenho muito carinho, de como é que a gente transfere o lucro em qualificação do equipamento construído. A gente tem linha de trem, por exemplo, funcionando desde o Barão de Mauá. O Barão de Mauá estava orgulhoso, né? Poxa, fez um legado, um puta legado que ele deixou. Olha lá, informação, a estação de trem de Campo Grande é de 1878. Não a estação física atual, mas existe uma estação de trem desde 1878 e é o mesmo leito. Sim, exatamente. Sim, é o mesmo leito, com vários tentos que são os mesmos, com uma malha ferroviária que é a mesma. A gente vem fazendo remendos tem composição em cima dos anos 40 de uma... circulando. Exatamente. Se a gente pega a linha auxiliar que passa por Jacarezinho, aquilo ali é igual... Tem a menor manutenção a mesma. Nem tem trilho direito em Jacarezinho. Você conhece a que vai pra Piabetá? Sim, aquela é histórica, né? É Maria Fumaça. É literalmente histórica, porque tem uma Maria Fumaça. Exatamente. Bitola métrica, linha única.
E tem lugar que não tem estação, é a parada, né? O É a trem parada, para, é uma não tem nem parada. estação, É, se não tem- vira aí. Não, Pô, e barato. tem essa história, você citou Jacarezinho, ali onde eu moro, né? Eu moro em Maria da Graça, que é do ladinho, e se você olha ali, você não consegue nem ver o trilho do trem, né? Porque tem muito barraco, então ainda tem a questão Em São estacional Gonçalo aí. estão Exatamente. arrancando o trilho também daquela linha de Niterói, né? Exatamente. E tinha uma linha em Niterói que até uns 10, 15 É anos lucrativo atrás... até, Não, sim. funcionava. De sair Mas de tá Niterói até desativada, Visconde de é. Itaboraí. Aí parou de funcionar por problema técnico, e era nesse esquema. Bitola métrica, Uhum. a mesma linha aí voltava, tinha 3 viagens Caramba, por eu morria dia. sem saber disso. Já, Tinha to- trem toda- em Niterói? Sim, até Não, 10, 15 anos Niterói, atrás. mas não era Niterói. Você pegava, a estação de já Niterói era no sai- Barreto, sai no quase Barreto, São Eu Gonçalo. morria sem saber, não sabia disso. E a- Acho que todas foi as- 2003, 2002. Todas as por 2003 mais ou menos. Era todas as vias principais de São Gonçalo, você passava e tinha a linha do trem Sim. paralela, você toda hora passava na cancela ali e tal. E era uma composição em estado lamentável, etc. E esse leito é o planejado para a linha 3, famosa linha 3 do metrô. Então durante muito tempo foi preservado aquele leito, cada vez mais invadido, a cidade foi ocupando, mas tem muitos lugares que você passa em São Gonçalo, você vê a área de domínio, né? Um espaço de calçada enorme entre a rua e a construção. E ultimamente eu acho que desistiram dela, porque a prefeitura tá arrancando os trilhos e passando asfalto por cima, fazendo praça, enfim. E acho que um projeto de lei fundamental, falando até um pouco dessas passagens em nível do trem, que a gente precisa ter um projeto de lei demarcando, sem a necessidade da gente judicializar as questões, que todo acidente que aconteça na linha ferroviária seja de responsabilidade da concessionária. A concessionária tem responsabilidade por essas mortes, ela precisa garantir a sinalização, e são muitas, as pessoas estão morrendo. Acho que a partir da morte de Joana Albergaria, em 2012, a gente começou a falar mais sobre isso, mas a gente precisa falar muito mais sobre isso e denunciar e, obviamente, penalizar a assassina da Supervia. Tainá, como se chama? A Supervia que chicoteia pessoas, né? Bom lembrar. É bom Bom lembrar. lembrar. Chicoteia. Supervia que pertence ao Odebrecht. E chicoteia passageiros na estação de trem em Madureira. Bom lembrar. Você perdeu aqui a nossa parte da introdução depressiva e a gente quer te dar uma oportunidade de entrar nessa introdução depressiva. Obviamente, todo mundo aqui muito angustiado com a possibilidade do Coiso ganhar aí no primeiro turno, Sim. ou mesmo se não ganhar no primeiro turno, conseguir no segundo turno vencer. Isso obviamente angustia, porque a ideia de pessoas elegerem... Usar esse último voto, Sim. né? Porque não vai votar depois disso. Como você, na sua posição de pessoa que está aí na rua, batendo boca, boca mesmo. fazendo corpo a corpo, tentando conseguir voto para um partido que não é nada, tem uma foice e um martelo no seu símbolo, não, sei. que está na Tem coligação... um nome comunista. Que tem velho. nome comunista. Que está na sim. coligação do PT. Nem precisava, é vermelho. Sim. E tá de vermelho. E aí, como é que tá esse rolê? Rapaz, é assustador. Vou te falar, eu tenho 35 anos. Eu sempre reivindico esse lugar de ser uma jovem do período democrático popular do país, né? Eu sou fruto dos programas sociais, sou fruto dessa democracia representativa. Eu vi um torneiro mecânico presidente. Eu estava muito bem obrigada até 2014, quando essa avalanche fascista foi gestada. E o desespero das pessoas... E aí, fazendo também uma autocrítica, porque eu construí esse campo, fui filiada ao PT há muitos anos, agora sou filiada ao PCdoB, a gente deixou de fazer uma politização do povo, né? A gente não fez a politização da massa. Entregou a politização pro Edir Macedo, né? De mão beijada. E o que acontece? A gente vive um momento pré-fascista. Isso, eu nunca pensei que eu fosse ver isso em vida, mas os livros de história começaram a sair, estão andando por aí. Os livros de história não nos deram a dimensão do que era, né? E agora a gente está vivendo na prática. Exatamente. Né? Eu me sinto quase como um judeu na Alemanha em 1934. Assim. Exatamente. Eu me sinto dessa forma. Não, 32 ainda. 33, que é o ano da eleição. 33, porque eu me o sinto que assim. acontecia? Se a gente for pensar nessa Alemanha, né? E se a gente for pensar no Brasil de hoje... uma crise absurda na sua economia, um desemprego muito parecido, muito próximo. A gente só não tem uma crise alimentícia ainda,
porque a gente tem ainda uma segurança econômica interna muito grande, mas a gente passa aí por oscilações, e a grande crise de desabastecimento que a gente vivenciou dá o tom um pouco de como está tudo muito frágil, né? De como tudo pode explodir de uma forma muito rápida. E a ausência de renda em pessoas despolitizadas gera raiva, gera uma necessidade. E aí, falando que a gente também não democratizou a mídia, a gente não democratizou os meios de comunicação, a gente não consegue passar minimamente uma contra-informação ou vários olhares sobre o que a gente está vivendo, sobre o momento político histórico que a gente está vivenciando. E aí, o que acontece? As pessoas ficam raivosas, ficam num grau de histeria mesmo, né? Eu levei em tapa no metrô Botafogo, eu entreguei lá meu materialzinho com a foice e o martelo, a mulher me chamou de preta comunista nojenta, vai pra Cuba, venezuelana. Aí eu olhei aquilo, né? Você foi parar na delegacia com ela? Não? Não fui pra parar na delegacia com a velhinha, porque nesse dia, cara... Que velha covarde. Eu chorei. Eu chorei porque a perda óbvio de narrativa é uma coisa que, obviamente, a mulher não me machucou fisicamente, né? Mas existiu ali a clareza do quão distante a gente está de conseguir dialogar com esse povo. Que a gente tá. É muito difícil. E aí, obviamente, uma mulher que é favorecida com farmácia popular, com a Bolsa Geriátrica, uma Bolsa Família, era uma mulher negra. Como é que você não consegue dialogar com aquela senhorinha? Como é que a gente... Em que momento distópico da nossa sociedade... A mulher negra se chamou de preta comunista, né? Exatamente. Então, o que a gente está fazendo? É uma disputa de narrativa. O que eles estão fazendo? O que está acontecendo? Não, mas a gente tem que inserir também nessa sociedade, né? Não, lógico. Muitos falam... Hoje, no metrô Carioca, também estava lá panfletando, e veio uma mulher jovem, uma idade muito próxima à minha, com uma camiseta do Bolsonaro. E eu falo o nome mesmo, que as pessoas precisam... A gente começou a botar apelido, tem que falar o nome, tem que falar essa galera. E aí eu questionei, né? Olha, como é que você tá falando aí, essa defesa desse cara que é a favor do estupro, que quer botar uma arma na mão do seu filho? Que discurso de ódio é esse aí que você tá votando? Me explica um pouco isso, porque eu sou muito paciente. Sou uma professora paciente. Aí ela me responde com um discurso moralista que a gente tem que entender também que tá no seio da sociedade brasileira e sempre esteve. Ela falou assim pra mim: olha, eu sou a favor da família, eu não gosto de ideologia de gênero. Peraí, em oposição, eu queria saber qual é esse grupo que é contra a família. Deixa eu falar, por favor, Ciso. Desculpa, eu não tô num dia bom. Eu tô todo dia deprimido. Eu sou a favor da família, sou contra a ideologia de gênero. Eu acho que a gente tem que moralizar o Brasil. Moralizar o Brasil. Contra o Foro de São Paulo. E estamos muito inseguros. Eu moro numa comunidade, eu quero acabar com aqueles caras de lá. Olha o raciocínio. Olha a que ponto a gente chegou de tensão social, né, desgarçamento desse tecido social, para essa pessoa achar que uma solução individual de portar uma arma na mão vai causar segurança nela. E aí eu brinquei assim, bom, mas essa tua família pode ser assassinada também nessa lógica, né? Que defesa da família é essa que começa com uma arma? E se ela mora e na vai comunidade, ser efeito colateral. Se ela mora na comunidade, a primeira pergunta pra ela como é que a polícia entra lá na sua comunidade? Exatamente. Não, e assim, se a família dela não tem bandido, ela vai ser efeito colateral. Vai falar, morre inocente. Porque esse discurso não é. E quando esse aparecer discurso é a foto real. na mídia, vão dizer que era bandido. Sim, não. E se eles matam... Mesmo que não fosse, né? Não. Se eles matam importa, 10 traficantezinhos lá de descalços de fuzil e matam 5 crianças na escola, como já aconteceu... Eles falam que o contenção de discurso danos. é efeito colateral. O discurso é claro. Ou as fake news. Ou as fake news, né? Mesmo que não Enfim. seja. Mesmo que não seja. Mesmo que é inocente. Eles admitem. Os inocentes morrerão. E os inocentes que morrerão não são os inocentes que foram lá fazer passeata brancos do Leblon, de Copacabana. Os inocentes que morrerão... É o discurso que não existe guerra sem baixa civil. Exatamente. São os inocentes da Zona Oeste, da Zona E aí Norte. não à toa ele coloca um vice que é um militar. Não à toa ele desenha não vou dizer que é a teoria da conspiração, tá, gente? Tipo... Área 51, o Michael Jackson tá vivo e o Bolsonaro forjou a própria facada. Mas
obviamente, ele se beneficiou e muito desse atentado. E aí, falando que num segundo turno, a minha esperança, né? Falando, Tainá, bora jogar pra cima aí, porque se não dá, senão a gente vai cortar os pulsos. O jogo não tá perdido aí. O jogo não tá perdido. Eu acho que vai dar segundo turno, porque também existe uma grande polarização da própria esquerda, né? Entre Ciro e Haddad, enfim, temos essa tensão aí. E a galera da raia da direita que tá fazendo de tudo pra subir os pontinhos, né? A gente tem Amoedo, Meirelles, tem muita gente aí nadando nessa corrente da direita. Então, muito provável que a gente tenha um segundo turno no país e eu faço votos que seja a Haddad, que é o cara com maior capilaridade, maior capacidade política para fazer o diálogo e a mediação, a conciliação necessária para esse país voltar a funcionar. Nesse segundo turno, o que vai acontecer? Gente, 1 hora de debate, meia hora para cada um. Bolsonaro falando meia hora, mas nem você odiando muito os LGBTs, os negros, as mulheres, você consegue ter... Em meia hora ele consegue odiar você pessoalmente, vai citar seu nome, né? Fala, fulano, Zé Maria Antunes, você é um merda. Pra cada afiliado aos partidos comunistas, ao PT, porque realmente... Zé Maria Antunes é um nome muito longo, ele tem que escrever na mão. E aí, atraindo, obviamente, os votos da centro-direita e da centro-esquerda, né? Porque, por exemplo, um cara que está querendo um discurso de segurança econômica, de estabilidade econômica, que vota no Amoedo, hoje... ele não vai votar no Bolsonaro. Em tese não, né? Em tese. Um cara que vota no Ciro hoje não vai votar no Bolsonaro. Em tese não. Em tese não. Eu acho que eu tenho muito medo da polarização entre PT e fascismo. Tenho. Claro. Mas o jogo vai ser complicadíssimo. O jogo vai ser difícil. A nossa liderança presa, né? Que é o grande encantador de mentes e corações, Lula, vai fazer muita falta no segundo turno? Vai. Tanto que você tem o fenômeno de com ele transferência de votos do Lula pro Bolsonaro. Exatamente. Por identificação. Por identificação de povo. Popular. Inclusive... O cara que fala a verdade, fala o que eu entendo. Vai fazer falta, tanto que não querem deixar nem ele dar entrevista. Exatamente. Sendo que o Bruno Fernandes de goleiro deu, o Fernandinho... O Facas marcador. Marcola deu. Aliás, eu acompanhei, entrei numa discussão de Facebook dos outros, né? Tenho feito isso, tenho perdido... Nossa, você é maravilhoso. Aí era um amigo e um amigo bolsominion dele. E aí, um advogado, inclusive, esse meu amigo. E aí o cara falou, não, porque é um absurdo... O cara que vota no Partido Novo. É um absurdo entrevistar preso e tal. Aí o meu amigo falou, não, mas você que é tão liberal tá cerceando a liberdade de imprensa, né? E liberdade de opinião. Inteiro. Aí, não, mas ele é um condenado. Aí ele falou, não, mas tem preso que dá entrevista. Fernandinho Beiramar dá entrevista, Marcola dá entrevista. Aí, mas não foi sobre política, né? Aí, primeiro, porque a política é interditada. Segundo, o Marcola falou de política. Claro que falou. Claro que Marcola citou Kant. O Fernandinho Beiramar, porra. O Fernandinho Beiramar deu uma aula de quer fazer até Enem, caralho. O Ney falou de aula. política também. Não, e no mundo inteiro, não é na Venezuela e em Cuba que os presos dão entrevista, não. Ou não dão. É no mundo... até porque... não dão mesmo, não. Vai pra Cuba, venezuelano. Não, é no mundo inteiro. A Inglaterra, Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, porra, tem reality show de preso lá, que, enfim... Mas eu acho que assim, só pra voltar e aí é um dado importante pra gente reforçar. O fato é que o cara lá, o torneiro mecânico, tá preso lá em Curitiba porque ele seria presidente do país, tá? Sim, ganha no primeiro turno. Ele ganha no primeiro turno. Sem sombra de dúvidas. E aí a gente coloca, obviamente, o nosso judiciário no alvo de questionamentos, a gente coloca o Ministério Público no alvo de questionamentos. Como é que a gente fala de democracia, né, Estado Democrático de Direito, se a gente, hoje em dia, desconfia de tudo e de todos? Pra mim, esse Estado acabou. O Estado Democrático de Direito acabou. Falou em judiciário, e como a gente tá muito em cima da hora, vamos passar pro terror do baile rapidinho. O terror do baile. Hoje, em sessão especial comemorativa dos 30 anos da Constituição Federal, o recém-impossado presidente do STF, Dias Toffoli, abraço PT, cometeu a seguinte sentença: nunca mais a escravatura, nunca mais a ditadura, nunca mais o fascismo, nunca mais o nazismo, nunca mais o comunismo, nunca mais o racismo, nunca mais a indiscriminação. Por igualar o nazifascismo ao comunismo, o ex-advogado do PT foi agraciado com o prêmio Terror do Baile. O STF, uma vergonha, tá de parabéns quem botou esse imbecil no cargo pra vida inteira. Vai ficar mais 30 anos lá falando merda, esse idiota. Ele falou nunca mais ditadura, que ele falou? Falou. E ele falou nunca mais comunismo.
Ah, tá. Nunca mais nazismo, nunca mais fascismo, nunca mais comunismo. Dias Toffoli é um cara que ocupa... A gente vem falando, inclusive, isso desde os governos PT. O aparelhamento do PT. A gente vem falando que, assim... O aparelhamento do PT foi o aparelhamento mais incompetente da história da humanidade. Porque colocou esse cidadão que, assim... Ex-advogado do PT. Cá entre nós, botar o Dias Toffoli lá, era melhor colocar o Alcísio, que não é juiz. O Alcísio sabe mais de direito do que aquele imbecil. Eu sou de fato comunista, eu ia aparelhar pra caralho aquela porra. Sim. Se o Dias Toffoli é presidente do STF, qualquer... Ia ficar até 2064 lá. Qualquer cidadão pode ser, porque ele é um cara absolutamente inábil pro cargo que ocupa. E aí, quando o Alcísio fala parabéns PT, tem que parabenizar mesmo, porque é isso. Colocou com uma série de juristas renomados e sérios e comprometidos com o Estado Democrático de Direito, comprometidos com a Constituição à disposição para poder indicar pro STF, indicou figuras como Dias Toffoli, como Luiz Fachin, né? Como Luiz Fachin, como Carmen Lúcia, como Luiz Fux. É Luiz Fachin mesmo, não, gente? Edson Fachin. Edson Fachin. Luiz Fux é Cota Cabral. Eu confundi Edson Fachin com Luiz Fux. Então, indicou essas figuras, Carmen Lúcia, Luiz Fux. Então, nesse sentido, o PT tá de parabéns. Eu agora vou votar no PT, obviamente. Eu estou profundamente angustiado com a possibilidade do nazismo chegar ao poder pelo voto direto, estou profundamente, mas a única coisa que eu espero do PT ganhando a eleição é que de fato dê o golpe que todo mundo acha que ele ia dar em algum momento e não deu. Eu espero o mínimo que eu espero que os médicos cubanos sejam guerrilheiros. O mínimo que eu espero. Já até desaprenderam. Cadê o Netiano? Os caras desaprenderam até a tirar nessa altura. O mínimo que eu espero que os venezuelanos que estão vindo de lá pro Roraima sejam já infiltrados para poder tomar o poder. Esse áudio editado estará no WhatsApp perto de você. O mínimo que eu espero. É o mínimo que eu espero. Porque senão eu não voto mais também no PT. Então, o Brasil nos obriga, é o que a gente fala aqui, o Brasil nos obriga a votar no PT. E a beber. É beber. De preferência faz os dois ao mesmo tempo pra não ter depois problema. Gente, eu vou escrever isso no Facebook. O Brasil nos obriga a votar no PT. O Brasil nos obriga a votar no PT. Agora, o Brasil me faz muito mais petralha do que eu sou. Pois é, muito mais. Mais até do que eles, às vezes. Uma coisa que eu queria falar, que é importante, que é um movimento importante, e aí acho que talvez dialogue um pouco com essa questão de o PT aparelhou, né? O PT, como a gente falou aqui, acreditou nas instituições, inclusive aparentemente acredita até hoje que foi um erro, é um erro, né? Até agora a gente se vê que é um erro, mas também não sei qual a outra saída seria, de repente, pegar em armas, e também não iria acontecer. Então, já começa por aí, né? Eu acho que o PT acreditou numa democracia estabilizada acabou caindo nesse conto. Agora, é importante que a gente frise, eu acho que, se eu não me engano, foi o Mário Magalhães, ou foi o Hélio Gaspari, um colunista, articulista bem relacionado e famoso aí, dizendo que uma coisa é verdade. O Dias Toffoli, ao falar primeiro que não existiu ditadura, não existiu golpe... Movimento de 64. E sim, movimento, né? E agora falar isso, ele tá... e ele tem um general como auxiliar, como assistente do gabinete dele. Chefe de gabinete. As coisas mostram um plano de um presidente do STF amanhã carimbar um golpe militar no país. Ele tá se blindando. Movimento de 2018. Ele está se blindando. Ele está se blindando, ele está pavimentando um caminho que a gente, alguns anos atrás, a gente achava que era mínima possibilidade, e aumentou um pouquinho, e foi aumentando depois do golpe, e agora a gente vê nitidamente hoje, se tivesse que apostar um dinheiro, eu apostaria que pode ter um golpe militar, tanto com o Haddad ganhando, quanto com o Bolsonaro ganhando. Em cima do próprio Bolsonaro. Então, assim, é muito preocupante uma declaração de um presidente do STF deslegitimando, na verdade, deslegitimando não, fazendo revisionismo. Uma ditadura que foi uma ditadura sangrenta, cruel, de fato. Então, assim, inclusive atacou o próprio STF, que na época tinha ministros dignos, que nem ele, que foram aposentados. O presidente, inclusive, acho que... Foram aposentados e diluídos. Porque então, o STF foi ampliado de 11 para 18. Porque foi golpe, né? Foi um golpe. Então, assim, é importante o Dias Toffoli, inclusive que é um juiz novo, né? Ele vai ficar bastante tempo. Foi Lins e Silva, só pra nota. Então, cara, isso é um sinal claro de que as instituições estão muito frágeis, se é que estão funcionando. Outra instituição já pra aumentar aí com justiça é o TSE. O TSE morreu, acabou, não tem mais. Acabou o TSE. O Valdir demonstrar certo, tem que acabar.
Não sei se é porque depois que eles tiraram 3 milhões de eleitores, eles se deram por satisfeitos e agora não precisa mais trabalhar. Houve a movimentação de que o Facebook, a Google, a Globo, o TSE iam se unir contra as fake news. Eu acho que fake news e WhatsApp é muito difícil de controlar porque você monta uma fake news muito fácil. Agora, quando o delegado Franceschini, deputado federal fascista, deputado com mandato, né? Não sei se, enfim, licenciado, mas com mandato. Candidato à reeleição, posta uma fake news contra a própria eleição, dizendo que as urnas eram isso, que o TSE é aquilo. Na página oficial dele do Twitter, eu lá compartilhei até agora, não foi nem deletado. E o TSE não consegue fazer que aquilo ali seja excluído em 1 hora. Se quisesse, faria. Eu tô falando o seguinte, o delegado não acusou o PT de nada, né? É contra o TSE. E o TSE... É contra a lisura do processo. Contra a lisura do processo. Que também vai ao encontro, tudo dialoga. Aliás, a candidatura do PT sofreu impeachment, a candidatura do Lula foi cassada, 3 milhões de votos em áreas, a maioria em áreas que votam no PT, caçados, etc. Mas as urnas estão no papo, né? Não, sem contar que assim... Esquema pronto. Esse negócio de aparelhamento é muito fácil. Quem falar em aparelhamento, outro dia vieram falar comigo, que era igual a Venezuela. Eu falei só, a Venezuela, a corte venezuelana assumiu o Congresso. Então não é igual a Venezuela, porque a corte do Brasil aqui prendeu o Lula e depois a Dilma. Então, não é igual, não é nem perto, gente. Perto. Então, assim, é importante a gente falar. A Venezuela imprime o voto, tá? Inclusive como o Bolsonaro quer. Então, assim, essa coisa de aparelhamento, a gente vê aí. É só falar, é simples, o diálogo é simples. O Lula está preso e a Dilma foi deposta com o STF carimbando. Pum! Então, assim, não foi... Os 8 ministros que o governo PT colocou não foram por aparelhamento, foram por incompetência do PT mesmo. Então, cara, a coisa tá caminhando. Eu vou refazer o que eu venho falando. O jogo na casinha, na urna, nem começou. Tá 0-0. Tá 0-0. As pesquisas... Mas o juiz é deles. O juiz é deles. As pesquisas mostram um crescimento preocupante pro Bolsonaro. A gente tem que lembrar que as pessoas querem ganhar, como a gente falou já no primeiro bloco. As pessoas querem ganhar. Acaba logo com essa porra, vou votar no Bolsonaro, vai ganhar mesmo. É muito comum esse discurso. As pessoas estão adeptas ao fascismo, mas... na questão da urna, da eleição, não, acabou. A gente vai precisar votar. E conquistar cada votinho é importante. Muita gente que não quer votar. Muita gente fundamental a gente falar isso. Fundamental, mostrar e mostrar como. Não adianta, é importante dizer, mas não adianta dizer para quem quer ouvir, que está disposto a mudar, ou que diminui essas questões, não adianta dizer que ele é homofóbico, racista, xenófobo. O Brasil é homofóbico, racista e xenófobo. Exatamente. A gente vai ter que mostrar... Quem se importa com isso já não vota nele. Que ele é a favor do fim do 13º. Exatamente. Que os direitos sociais vão acabar. Sem imposto, o melhor de todos é o imposto de renda. Sem imposto de renda, você tá fudido. Não vai conseguir descontar plano de saúde nem escola. O partido dele foi o que mais votou com o Temer. O Paulo Guedes, economista dele, é um entusiasta do ultraliberal. Ultraliberal, entusiasta das medidas do Temer. Elogiou o André Esteves, que é bandido. Então, assim, é importante que a gente fale isso, que é real. Porque isso é uma forma, e aí a gente vai uma longa... Bolsonaro fecha com Temer. Que não vai dar tempo, mas é uma longa história. Já era, mas não é por tempo de coisa mesmo. O neoliberalismo é irmão de criação do fascismo. O neoliberalismo alimenta o fascismo, né? Então... Eles estão andando juntos. É uma agenda assim. É liberal de mercado. Não há nada mais parecido com um fascista que um burguês assustado. Então a gente precisa dizer isso e dialogar. Quem quer ouvir? Eu conheço, eu sempre falo aqui, conheço porrada de bolsominions. Alguns não querem ouvir, então tá bom, foda-se, vota aí e amanhã tu morre. Mas tem gente ou então em tu vai me dúvida. buscar na prisão. Mas tem gente que tem dúvida. Sim. Tem gente que quer saber, tem gente que está disposta a saber. Então é bom a gente conversar e não abater. Por quê? Porque segunda-feira... ganhando ou perdendo o Bolsonaro, e em caso de segundo turno, na segunda-feira, dia 28 de outubro, ganhando ou perdendo o Bolsonaro, o fascismo tá aí e a gente vai precisar estar inteiro pra ou fugir ou lutar. Então, não adianta. A gente tá aqui num clima ruim de derrotismo, mas inclusive eu falei isso também no texto que eu coloquei no site. A nossa história, a história do campo progressista, a história da esquerda, é uma história de derrotas. A gente perdeu quase sempre, mas a gente não perdeu sem lutar. Então a gente vai precisar lutar e lutar inclusive pelos votos. Disputar mentes e corpos. Eu tô fazendo terrorismo no trabalho, terrorismo com realidade, né? Lembrando que você eu trabalho numa empresa pública e tem bolsominion pra cacete lá. Mas aí eu tô fazendo terrorismo com análise
Uma análise de tipo, primeiro que isso aqui vai acabar, filho. Não vai ter empresa pública. E segundo que... Aí eu vou colocando a ordem de acontecimentos, né? Ele propõe um corte brutal de gastos do Estado. Isso, num ambiente de crise, vai aprofundar a recessão. Vai passar estatuto de desarmamento. Vai entrar dando porrada na favela. A população vai ficar ainda mais desesperada e mais vingativa. E vai ter mais arma rodando. Então, se você acha que a violência tá muita, tá pouca. Vai aumentar. E então um negócio que vai ser lucrativo vai ser vender proteção pra quem pode pagar, empresa de segurança e blindagem de carro e só. Ou seja, vai entornar o caldo social e vai ser porrada séria em cima. E as pessoas que ouvem vão ficando assustadas. Então eu tô vendo um movimento essa semana bem interessante de isentões assustados. Que era o pessoal que achava, que o Bolsonaro era... é uma candidatura, as pessoas votam, nananã. E aí já tem colega meu fazendo quase que um clipping de notícias aí do Bolsonaro. E o outro tava angustiado hoje pra lá e pra cá. Inclusive... Tentando convencer os amigos. Inclusive jogar o jogo deles. Eu não hesito em jogar o jogo deles. Fake news eu não mando, não. Não é fake news, não. O PT é fácil de tirar. Já tiraram uma vez. Vocês não foram pra rua bater panela tirar? Vocês tiram. O PT é democrático. Né? Você acha que é comunista, mas não é. Agora, o Bolsonaro eu tenho dúvidas. E isso é real. Né? Eu acho que até pro Bolsonaro cair, vir o golpe militar, o Mourão dar uma rasteira nele, vai ser um pouquinho mais complicado agora que o Bolsonaro tem muito apoio. Outra coisa que eu falei no texto, que eu queria falar também. Talvez não precise, ele é uma marionete facilmente manipulável. Isso. Outra coisa que é importante falar também, contra tudo que está aí. Não é. Tem que mostrar. O Bolsonaro tem apoio da bancada do boi, bancada da Bíblia e bancada da bala. O que são essas bancadas? O que é BBB? Tem que explicar. 300 caras. 300 ou mais. Os caras que apoiaram o Temer. Os caras que apoiaram o Temer. Apoiaram o PT. Os caras, dos grandes empresários, dos grandes fazendeiros empresários. Da bancada da Bíblia, dos pastores, tomadores de dinheiro e usurpadores da fé alheia, como diz o Ricardo Boechat. Da bancada da armamentista. Essa é a mais difícil, porque as pessoas querem ver sangue mesmo. Mas principalmente dessa, que é basicamente quem está aí. Então ele não pode ser contra tudo que está aí. Ele está tendo apoio público de figuras que estão aí há 500 anos. E esse apoio público será cobrado. O Bolsonaro não vai governar sozinho. Estou falando isso para os nossos ouvintes, que em tese sabem, mas para vocês, né? A Sabrina falou uma coisa. Voto de um bolsominion. A Sabrina falou uma coisa que é verdade, né? A gente está falando para pessoas que vão influenciar outras. Para vocês falarem isso. Esquece momentaneamente a pauta identitária, a pauta humanista. Por quê? Porque se a gente bater nisso, a gente vai perder. E se a gente perder, não tem pauta humanista. É melhor a gente jogar o jogo deles e dialogar com a pauta social, a pauta do trabalhador e conseguir colocar as nossas pautas, mais ou menos como o Lula fez, né? Até a cartilha do Lula. O Lula em nenhum momento levantou bandeira LGBT, em nenhum momento levantou bandeira negra. O Lula falava pro trabalhador, mas ele foi lá incluindo as suas questões, as suas agendas, porque ele tinha caneta na mão. Então é importante isso também. Então é a cartilha do Lula, né? A cartilha do vamos falar pro trabalhador. Esquerda, e o trabalhador que não sabe falar de luta de classe também não tem direito. Tem que falar de luta de classe mesmo, né? e embutir no discurso e principalmente na hora que a gente for fazer, que tiver com a caneta na mão, o discurso identitário, o discurso de direitos humanos, que é, obviamente, muito importante. Tainá, eu acima de tudo, eu em nome dos meninos, eu peço total desculpa pra você, que hoje a gente pistolou demais, a gente não tá bem. A gente melhorou muito recentemente de parar de interromper, de deixar o convidado falar, eu em especial. Os outros... O momento é grave, gente. O momento é grave, tudo bem. A semana da eleição, você pegou o palitinho mais curto, eu peço desculpa. Mas muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Declarações finais, como é que faz pra votar em você? Quem você recomenda votos? Te acha? Manda ver. Gente, o momento é grave, mas o momento também é de muita esperança e de muita coragem política. Acho que mulheres negras, e essencialmente mulheres negras qualificadas e que estão fazendo a resistência aí nesse cotidiano, são peças fundamentais para a reconstrução da democracia nesse país. Eu sou uma delas, sou uma ativista aí das lutas urbanas, uma ativista feminista, tiro, porrada e bomba. É esse tipo de gente que a gente precisa colocar lá, botar naquela Assembleia Legislativa, gente do nosso lado, do nosso jeito, com a nossa cara e com a nossa coragem. A gente perdeu
perdemos algumas, perdemos várias pessoas nessa trajetória, mas a gente não vai dar nenhum passo atrás nesse processo, não só de construção de uma sociedade mais justa, mais igual, mas uma sociedade antifascista, antimachista, anti-LGBTfóbica, uma sociedade plural, com emprego, com trabalho, com prato cheio na mesa, garantia de segurança e justiça para todo mundo. Vamos que vamos, gente. Dá seu número aí novamente. Olha só, o número da mudança e o número da mulher maravilhosa que vocês ouviram é 65013. Olha a piadinha, o número da Unidade Popular, porque tem PT, PCdoB e PSOL nesse número. Não dá pra esquecer. É verdade. Tá bom? Eu pensei justamente nisso quando ela 65013. falou o número no começo do programa. Falei, cara, tem todo mundo aí nesse número. Obviamente, foi cirurgicamente escolhido Muito bem esse número. Gente, muito obrigada. Boa noite. Espero que a gente se junte aí nas ruas, na luta e na raça, com a Tainá de Paula. Caio, boa noite. Depressivo, Alcísio. Vou ratificar o que o Alcísio falou, pedir desculpa, Tainá, porque hoje foi um programa um pouco caótico. Primeiro que está aproximando as eleições, né? E a gente está, enfim, muita coisa pra dizer. Esse é o programa em tom mais baixo que a gente já fez em 2 anos. Não, acho que não. O da Marielle foi pior. O da Marielle foi pior. Mas, assim, a gente acabou falando... Eu não estava aqui, a memória afetiva fica distante. A gente acabou falando mais do que a gente gostaria de falar. A Tainá, mesmo quando ela conseguiu falar, a gente conseguiu deixar. Ela falou muito bem. Enfim, é uma pauta que, para mim, é muito importante, realmente. Desejo sorte na campanha e na eleição. Queria dar um dado que a gente falou, a gente passou aqui, né, uma notícia uma reportagem da Pública, né, apublica.org, Agência Pública de Jornalismo Investigativo, os trens da morte na Baixada Fluminense. No ano passado foram 66 homicídios provocados por atropelamento ferroviário nas linhas da Supervia. Então isso dá mais de um por semana, né? E é algo que não é noticiado, só casos, enfim, urgentes. Então, para ver como é urgente essa questão do transporte. Desejar uma boa sorte para esse país. Domingo. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. O último que falou está preso. Mas enfim, que o Deus bom tenha, porque tem uns deuses aí que eu não queria... Que o Deus do amor e da justiça prevaleça. Eu tenho repetido isso, tá na hora da gente sair mesmo com a camisa vermelha e broche do PT e adesivo do PSOL e o caralho 4 do PCdoB e do sei lá o quê, Che Guevara, porque... Tá perigoso, tomem cuidado, mas tá perigoso. No domingo, gente. Tomem cuidado que tá perigoso, mas por enquanto ainda pode, né? Lembre-se que o Eduardo Bolsonaro tem uma proposta de lei para abolir comunismo e símbolos comunistas. Exatamente. Isso significa abolir partidos comunistas como o PCB e o PCdoB. Isso significa abolir o símbolo e a palavra comunismo. Criminalizar o comunismo. Então, isso tudo tá nesse caldo. Por isso que é importante a gente ter a caneta. Por isso que é importante a gente ganhar nas urnas. Não vai ser suficiente, vai ter que continuar na rua, mas é importante a gente ganhar nas urnas. Mas vai ter rua, a gente vai poder falar. Então, pensem bem, nossos ouvintes, enfim, pensam bem, graças a Deus. E vamos lá conquistar um votinho daquele pai, daquela mãe que ainda tá meio na dúvida. Por fim desse, gente, WhatsApp, hein? Colinha de WhatsApp. WhatsApp, vamos falar com o porteiro, com o motorista de ônibus, quem tiver disposto a ouvir, a gente tem que falar, porque é um momento crítico da nossa democracia representativa, que pode não existir mais, mas eu acho que vai existir e estaremos de volta semana que vem. Fagner, boa noite. Gente, recado final, né? Tá realmente muito difícil. Eu tô muito, muito apavorado com essa situação. Eu vim falando com os amigos aqui antes do programa começar. Nos últimos 2 dias eu venho sentindo exatamente os mesmos sintomas que eu senti quando tive crise de ansiedade lá 3, 4 anos atrás, garganta travada, enfim, tá muito difícil sobreviver. Eu tava falando com um amigo, o Rafael, que esteve aqui com a gente, que fez o programa do que fez aqui o programa do MST, a gente conversava hoje, e eu de fato me sinto, o momento atual é tão grave que eu me sinto como se eu estivesse na ditadura militar, na época da ditadura militar, quando se diz que, tipo assim, quando eu tava andando hoje pelo centro e olhando a cara das pessoas, que eu sou uma pessoa muito observadora, então eu tava andando no centro do Rio e olhando a cara das pessoas, e sabe quando a gente olha pra cara das pessoas e você não sabe quem é quem, e aí você fica, parece que desconfiando de todo mundo? Eu tava me sentindo dessa forma. E aí eu lembrei de uma frase do Chico Buarque,
Buarque, que ele diz num daqueles boxes especiais, DVDs especiais que ele teve, o DVD Vai Passar, inclusive, que é com ele falando sobre músicas da época, músicas de protesto da época da ditadura, e ele fala no final, né, ele fala, esse DVD, se não me engano, é de 2006 ou 2007, e ele fala, enfim, da euforia, que o Brasil vivia um momento diferente e tal, mas que nada estava garantido, porque a qualquer momento poderia aparecer um sujeito... Ele é tão genial que ele fala que a qualquer momento pode aparecer um sujeito messiânico, né, contra a corrupção, querendo mudar tudo que está aí, e com poder tirânico tome o poder, muitas vezes legitimado pela própria população. Ele fala isso há 10 ou 11 anos atrás, num DVD. Deve ter aí no YouTube, quem quiser assistir, procura... Devia ser o ministro da Casa Civil do PT. Procura Chico Buarque, DVD Vai Passar, é a fala final dele. E ele fala, a fala final dele é: o fascismo tá no ar, né? Tá no ar. Ele fala assim, né? E era algo inimaginável. E hoje a gente não sente ele no ar, a gente sente ele nos nossos ombros. Então, gente, por favor, muita responsabilidade. Vamos lá, gente, o que vocês vão fazer, né? A gente tem uma responsabilidade com o nosso país, com a gente e com o nosso amigo, com o nosso familiar, né? O que está para acontecer, o que pode acontecer não é sério, não é pouco sério. É o momento mais grave da história da República. A gente pode legitimar um governo autoritário no poder, né? E legitimar esse governo, vou ressaltar, há 2 semanas atrás, eu não sei, ou 10 dias atrás, vazou um áudio, lembrou um vídeo dele falando, desse cidadão, falando que as minorias têm que se curvar às maiorias. Isso. O que ele quer dizer com isso? Né? A gente tem que ou acabar com as minorias, ou se elas quiserem se mudem. Ele está falando das mulheres, ele está falando dos negros, ele está falando das pessoas com portadoras de necessidades especiais, né? Isso tudo... Dos judeus, dos muçulmanos, isso tudo... Dos ciganos, é muito maior do que... Dos ateus? Dos judeus, isso tudo que ele disse já aconteceu. Tem bastante antissemismo, porque um grupo de judeus, embora ele tenha ido na hebraica e tal, teve um grupo judeus contra Bolsonaro. E aí a base dele ataca. Globalismo, seu judeu, globalismo, safado. Jorge Soros e antissemitismo puro. Isso tudo que ele disse nesse vídeo, né, que todo mundo aí já deve ter assistido, já aconteceu, né, 70 anos atrás. Tá tudo registrado nos livros. Busquem isso antes que queimem. Daniel, boa noite. Boa noite, estamos com o horário super estourado, não tenho mais nada a acrescentar além disso. Já falei dos terrorismos que eu estou fazendo, todos baseados, todos balizados. Todos reais, baseados, né? em fatos reais. Concretos. A pessoa da sua família, aquela tia que te adora, mas que tem um discurso reaça. Você fala, com um amor, tia, então, é que vão me prender, né? E tal, e aí você só pra rua. Porque sabe que eu não vou me aguentar, eu tô exposto. Eu não faço merda, não é que eu não sou bandido, não. Eu só quero só protesto. Essas coisas que eu falo aqui, eu vou falar na rua e, vão me prender. Né? Então, você faz essa pequena chantagem emocional com seus familiares reaças, também costuma, pelo menos, balançar eles. Boa ideia, boa ideia. Inclusive, sábado é festinha de aniversário da minha filha, eu tô pensando em fazer uma coisa assim. Mas a festinha de aniversário da Luiz é ótima. Todo mundo com adesivo. Quase todo mundo não, mas quase todo mundo com adesivo do pessoal. Os amigos é tudo Os amigos é tudo de esquerda, tudo esquerdopata. Os pais da creche, os pais da escola são esquerdopatas. Os pais da creche, da antiga creche que a gente manteve amizade também. Mas tem familiares. Família não, né? Tem familiares dos vovôs dois lados. tucanos. Não, vovô tucano não vota no Bolsonaro, não. Mas tem que preparar o espírito pra digitar 13 no segundo turno, vai ser difícil. Tem que fechar aqui, ó. Tampar o narizinho. Fechar o narizinho, assim. Mas enfim, é isso. E só mandar um abraço pro Guilherme, que me abordou no ato do Ele Não sábado, falou que é ouvinte de há muito tempo, parabenizou pelo programa. Muito bom. Fica um abraço. Eu não vou dar abraço pra ninguém, porque se eu falar os nomes aqui dos ouvintes, vocês podem ser também procurados aí no tempo próximo. Então hoje não tem nome de ninguém. Questão de ordem, vai ter programa semana que vem, que é feriado? Eu acho que não, né? A gente pode ser que tenha uma surpresa aí, mas a princípio não. A princípio não. Vamos ver o que acontece. Não sei nem se vai ter amanhã, semana que vem, meu amigo. Semana que vem pode nem chegar, já diria Pete. O mundo pode acabar. Gente, bom, eu tô muito agoniado. Super Alcísio contra o Baixo Astral. Eu só quero dizer uma coisa. O Alcísio tá muito baixo astral, gente. Eu tô muito baixo astral. Ele tá de terno e gravata, vocês não estão vendo? Não dá nem pra dizer as coisas que eu quero dizer, não vai nem pra dizer. Tá numa elegância, tá fantasiado de coxinha. Tô fantasiado de burguês hoje. É o nosso Dória da esquerda. Eu sou o Dória da esquerda, mas eu me visto muito melhor que o Dória. Com certeza. Mais bonito também. Aquele suéter no ombro é uma coisa que devia ser crime. Mas enfim, crime contra a moda.
Mas aí eu só tenho uma coisa pra dizer, cara, sobre um cara que não é de esquerda e ele, enfim, não tem nada, nunca teve nada de esquerdista. E é uma pessoa muito famosa. O nome dele é Ernest Hemingway. E ele se voluntariou pra lutar na Guerra Civil Espanhola porque, de acordo com ele mesmo, não me pergunte se eu sou anarquista ou comunista. O ser antifascista é um dever de todo ser humano. Então pensem nisso e tentem tirar o voto de um que seja do Bolsonaro, porque, bom, nem que seja pelo puro egoísmo, vocês gostarem muito do lado B do Rio e querer que ele continue ano que vem. E pode ser o último voto da pessoa também. Aproveite seu voto, porque ele poderá ser o último. Até semana que vem com mais lado B do Rio. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, e mi sento di morir. Partigiano, portami via, e mi sento di morir. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà.